Então, voltando aqui, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Já tratamos disso. Daí ele fala assim, o senhor também já ensinou, para uns é expiação, para outros, missão. Sim. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Porque existem mundos mais felizes, não existe, seu Pedro? Claro, esse é um dos mais infelizes. Nossa. Provavelmente, dentro desse quadrante da galáxia, um dos mais infelizes. E, ao mesmo tempo, um dos mais interessantes. Porque, não sei se você sabe, mas não são todos os planetas ou todas as experiências planetárias que têm consciência viva. E a Terra tem consciência. A Terra é um ser vivo consciente, senciente. Uhum. E essa é a grande diferença desse planeta. Ele é um planeta especial. Porque existem planetas que não têm consciência crística. Esse planeta tem consciência crística. Então ele também busca vamos dizer assim, se aproximar de Deus. Dentro dessa sua ronda cósmica, vamos dizer assim, não é? O sistema solar, a Terra tem um papel muito especial. Porque ela tem uma estrutura cristalina, vamos dizer assim, de troca de energia com todo o sistema. E mais do que isso, por ser um planeta onde coexistem almas oriundas de diversos quadrantes, isso é uma experiência sociológica fortíssima. Nossa. É como a Terra foi um planeta, vamos dizer assim, prisão, não é? É isso. Então, gente, vamos dizer, a escória de vários mundos veio para cá. Então, existem representantes desses povos estelares, cujos filhos estão encarnados aqui, que estão observando com muita, muita, muita atenção. Porque esses filhos que estão presos no sistema, na roda encarnacional da Terra, também precisam ascensionar. Eles foram tão fundo, vamos dizer assim, nessa experiência da polaridade, que eles se esqueceram de quem eles são. Ixi. Então o processo ascensional, o que está acontecendo é que agora que o planeta está novamente começando a receber essa energia do Sol central, recebendo mais, vamos dizer assim, luz, mais gente vai despertando. Então, essas egrégoras planetárias vêm resgatar os seus fractais de alma que estão perdidos aqui. Oh, que bonito. É bonito. Nós estamos neste ciclo. É o ciclo de... A Terra estava no fundo da parábola, está começando a subir. Então, são mais 50 e tantos mil anos aí para fechar o ciclo. Então, novos povos virão no futuro desse planeta. Esta Terra vai ser mudada novamente. Existirá uma nova configuração geológica. Muitos povos que estão na superfície deixarão a superfície. Muitos povos entrarão para dentro do planeta. Novos centros planetários serão criados. Quando falo isso, não é como um filme de ficção científica. Parece, né? É porque a ficção científica parece o futuro, mas o futuro não existe. Então, tudo isso já está presente num outro plano de existência. Então, o planeta se reconfigura, por ter esta consciência, ela vai se moldando aos estágios das almas aqui encarnadas. Então, o que está acontecendo é que as novas almas, ou essas crianças cristal, crianças... Índigo, tem mais um nome. Das estrelas. São as crianças que vêm normalmente sem karmas com o planeta. Então elas não ficam presas mais na roda encarnacional do planeta. Ou seja, elas vêm para deixar mais leve. Não é? Então, muitas coisas vão acontecer nesse sentido nos próximos anos, com aporte de tecnologia e ao mesmo tempo você vai ter mais gente despertando para o mundo espiritual. As coisas vão acontecendo paulatinamente, não há nada, nenhum processo é brusco, não é?
Mas a Terra é um planeta muito lindo e, infelizmente, destruído por vocês. Pela falta de consciência de que a casa de vocês são vocês mesmos. Vocês são a Terra é vocês. E para usar uma alegoria católica, é a mãe, é Maria, é Ísis, né? Então é a grande mãe que suporta todas as maldades que vocês fazem com ela, não é? Mas não sei por quanto tempo, porque existem limites físicos, né, para o planeta poder suportar este tipo de vida, né? Olha, e daí diz o seguinte: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então foi o que o senhor disse, a gente vai vivendo e remodelando e sendo modelado através das nossas escolhas e interações. Eu acho que é mais do que isso, Jefferson. Eu acho que a finalidade do espírito é co-criar com Deus. Nossa. A finalidade do espírito é se entender como Deus criador. Porque se eu sou filho de Deus criador, eu também sou criador. Então, quando você tiver esse grau de consciência, você poderá criar com Deus. Entendi. É isto. Não estamos falando nem só do nível físico, estamos falando do nível espiritual. Imagina o papel, por exemplo, desses grandes mestres espirituais da humanidade. Quantas pessoas foram tocadas por apenas palavras? Nossa. Mas eles conseguiram construir uma base filosófica, religiosa, certamente muitas vezes desvirtuada, não é? Mas conseguiram construir uma base religiosa e filosófica que devolveu às pessoas, ou às almas encarnadas neste mundo, pelo menos uma perspectiva de contato com o divino. Porque se eles não tivessem vindo, a humanidade já teria se exterminado, né? Entendi. Então, o senhor é um deles, né? Nesse caso. Quisera, não. Sou um fractalzinho, um fractalzinho e um fractalzinho. E sei muito bem qual é o meu papel na criação. Mas também sei que meu papel é importante. Como o papel de vocês é importante. Porque vocês fazem parte do todo e vocês fazem parte do nada. Entende agora o conceito do todo e do nada? Sim, vamos dizer que sim. Olha, então que cada um se veja como uma pessoa importante, né, seu Pena? Porque sem a pessoa que está ouvindo, por exemplo, o todo não seria o todo? Exato. Entendi. Bom, mas aí ele disse assim: visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Daí ele diz: para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o senhor, por falar em matéria essencial de cada mundo, o senhor conversa em termos de que nosso corpo, o nosso espírito é revestido por 7 corpos? O espírito não é revestido por 7 corpos. Você tem, na verdade, 32 corpos que conectam a sua mônada. Você pode subdividir esses corpos para o seu grau de compreensão. Você pode chamar essas divisões de etérico, de mental, de astral, átmico, búdico, o que dá uma visão, vamos dizer assim, parcial do que é. Mas sim, o que acontece é que seu grau de consciência ele é represado ou comprimido a tal nível que você consegue, no máximo, com alguma capacidade mediúnica, chegar no astral ou no mental. Somente pessoas com uma grande capacidade de concentração, pessoas que fazem mantralizações, pessoas que fazem que entram em processos de viagem astral, conseguem ter noção destes outros corpos. Mas o ser humano é muito maior do que ele imagina.
Por exemplo, uma das coisas que muitas escolas trabalham, que é a apometria, né? Nada mais é que um tratamento dos vários níveis de corpos. Porque as experiências, é importante que se diga isso, não ficam armazenadas apenas na sua memória física. Elas ficam armazenadas na sua memória genética. E a genética não é apenas uma ciência física. A genética também é uma ciência do espírito. Você não tem só essas hélices de DNA, você tem outras mais, que só vai descobrir à medida que você ascende na sua consciência. Porque o mundo todo está dentro de você. Você tem armazenado dentro dessas outras hélices de DNA todas as experiências de todos os espíritos o tempo todo. Caramba! É como se fosse inconsciente coletivo galáctico, universal. Então você já experimentou tudo. Você só não lembra. Então, esses outros corpos são sutilizações energéticas desta consciência que está comprimida aqui para poder encarar as dificuldades da 3D. Nossa. Entende? Então, à medida que você vai libertando essas amarras, à medida que você vai se desconectando dessa 3D, desse mundo dual, você vai conseguindo limpar, você vai conseguindo conectar-se com esses outros corpos sutis. É isso que acontece. E à medida que você vai avançando neste processo, você vai ganhando expansão de consciência. O processo de ascensão nada mais é do que expansão de consciência. Mas que para vocês é realmente um processo bastante complicado. Imagina se você, de repente, tivesse que lidar com 5 milhões de vezes de informação que você tem na sua cabeça agora. Você daria um curto-circuito, né? Como vocês falam. Então, tudo é dosado para que você consiga processar isso aos poucos. Ou seja, em cada um desses corpos você trabalha com um grau de energia. Com cada tipo de energia você acumula um tipo de experiência. Entende? Entendi. É isso. E quando você junta todos esses corpos na sua mônada, você imagina o que acontece. Você imagina o que é energia. Por isso, quando uma entidade está num processo mediúnico de desenvolvimento do médium, de acoplamento com o médium, é muito importante e muito devagar. Por quê? Porque a entidade, dependendo, tem um coeficiente energético que pode ferir, sim, o médium. Por exemplo, se você vai trabalhar com o orixá diretamente, ou com energia mais, vamos dizer assim, mais dura, mais pura, é complicado. Não é todo médium que consegue trabalhar em corporação com o orixá, por exemplo. Ferir, o senhor fala desequilibrar... Ferir mesmo, do ponto de vista neurológico. Ah, tá, neurológico. Porque é uma energia, como se você estivesse ligando a pessoa numa corrente elétrica de altíssima voltagem. Entende? Seria um pouco desorganizar o DNA da pessoa. Totalmente. Tá. Tanto é que muitos médiuns, depois de um processo de incorporação, sentem muita tonteira. Ou uma certa perda de equilíbrio. Porque você começa a ter um processamento de informação dentro dos neurônios que é muito maior do que o que o médium, o que as pessoas normalmente estão acostumadas.